Hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5, versículos 25 a 34. Antes eu quero pedir que você se inscreva aqui neste canal e que você também deixe o seu like. Isso nos ajuda muito, nos abençoa muito. É interessante que quando nós abrimos a palavra do Senhor nesse texto das Escrituras, nós encontramos uma história e uma experiência de cura maravilhosa que aconteceu durante o ministério do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, muitos foram os milagres operados por Cristo. E hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Um dos problemas que enfrentamos nos dias atuais e que é enfrentado pelo homem moderno está ligado intimamente à sua saúde. E nós estamos vivenciando isto. O mundo tem sofrido com muitas enfermidades, o mundo tem sofrido com muitas pestes e até com pandemias. E isto tem afetado as pessoas em todas as partes do mundo. Eu estava lendo e até fiz questão de anotar aqui alguns dados, últimos dados sobre a saúde, revelam que a Organização Mundial da Saúde tem sido desafiada. A indústria da saúde movimenta bilhões e bilhões de dólares. Os laboratórios desenvolvem centenas de drogas contra os males que afetam hoje a humanidade. Existem centenas de novas drogas em estudo contra o câncer, por exemplo. Há boas notícias para diabéticos, cardíacos, aidéticos e outras tantas enfermidades. Mas, acima disso tudo, nós sabemos que Deus está no controle e somente Deus tem a capacidade e o poder para orientar, para abençoar. E é Deus que também capacita os cientistas com novas descobertas, e nós louvamos ao Senhor por isso. Mas quando nós abrimos aqui esse texto da Palavra de Deus, em Marcos, no capítulo 5, nós encontramos a experiência de uma mulher que há 12 anos sofria de uma terrível enfermidade. Ela já tinha procurado muitos médicos e ela tinha gasto tudo que ela possuía, e ainda assim não tinha resolvido a questão e estava com uma situação muito difícil. Eram 12 anos, pensam bem nisso, 12 anos sofrendo de uma hemorragia, 12 anos. E ela ouviu falar de Jesus Cristo. E quando nós ouvimos falar de Cristo, e esse é um tempo que nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, e estar com o nosso coração e com a nossa mente voltado para as coisas espirituais, porque somente através desta força espiritual, da fé em Cristo, é que nós vamos superar e vamos vencer estas dificuldades. E aí vamos poder ter uma experiência de cura em Deus. Mas esta experiência de cura em Deus, ela tem algum processo e ela precisa caminhar na direção certa. Nós precisamos, queridos, reconhecer as nossas limitações. Quando eu abro esse texto da Palavra de Deus aqui, nesse texto maravilhoso, os versículos 25 e 26, a palavra do Senhor diz assim: certa mulher havia 12 anos, estava com uma hemorragia. Ela havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos, mas a sua situação, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. E por quê? Porque os médicos não tinham capacidade? Não. É porque existem situações que a ciência não pode resolver, existem situações que os organismos internacionais não têm como resolver.
que os governantes das nações do mundo não têm como resolver. Existem situações que, mesmo com o avanço da tecnologia, da ciência, não tem como se resolver. E esta mulher, ela estava vivendo um tempo assim, mas ela reconheceu as suas limitações e ela procurou o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que ela estava doente há 12 anos. Ela já tinha tentado de tudo e ela sabia que agora só mesmo um milagre acontecendo na sua vida, somente um milagre acontecendo com ela poderia mudar a sua história. A segunda coisa que nós identificamos e nós podemos reconhecer aqui quando nós abrimos a palavra do Senhor é que para que esta experiência de cura em Deus aconteça, nós precisamos manter a fé que faz a diferença. Eu vou repetir, manter a fé que faz a diferença. Versículos 27 e 28 nos dizem assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. E a Bíblia continua, porque dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Se tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Que coisa maravilhosa, que fé extraordinária. A fé que se manifesta naquilo que nós pensamos. A fé que se manifesta naquilo que nós sentimos. A fé que se manifesta naquilo que nós decidimos. Por isso, ela rompeu todos os obstáculos, todas as barreiras, e ela foi diante do Senhor, que estava no meio da multidão, porque ela acreditava no seu coração, pela fé, que se tocasse nas vestes do Senhor, ficaria curada. Outra coisa que eu percebo aqui nesse texto é que esta mulher, mesmo estando há 12 anos sofrendo dessa terrível enfermidade, ela não perdeu a esperança. Ela continuou firme na esperança. E ela agora, através da sua fé, ela estava experimentando algo novo no seu viver. Nós podemos experimentar a cura das nossas enfermidades físicas, emocionais, espirituais. Nós podemos experimentar esta cura quando nós reconhecemos as nossas limitações e quando nós mantemos a nossa fé, uma fé que faz diferença. Mas, em terceiro lugar, nós também descobrimos uma outra lição nesse texto da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer e reconhecer o poder de Jesus Cristo. Versículos 29 e 30 nos dizem assim: e logo lhe tocou, e logo que lhe tocou, estancou a hemorragia, e sentindo estar curada daquele mal, no mesmo instante, Jesus Cristo sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou nas minhas vestes? Quem foi que tocou nas minhas vestes? Olha, naquele momento, aquela mulher foi curada. E ela foi de uma forma tão maravilhosamente curada que ela agora revelou a sua fé. Ela demonstrou a sua fé diante da multidão e perante o Senhor Jesus Cristo. A grande verdade é que nós não podemos, principalmente num tempo como este que nós estamos vivendo, queridos,
nós não podemos descuidar dos valores espirituais. Nós não podemos deixar de lado os valores espirituais, porque são esses valores que estão nos sustentando e que continuarão a nos sustentar. Olha o que diz o verso 32, 33 e ainda o versículo 34. A mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés de Jesus Cristo e contou-lhe tudo. Jesus olhou para ela e disse: minha filha, você foi curada porque teve fé. E continuou dizendo: vá em paz, você está livre desse seu mal, desse seu sofrimento para sempre. Porque a obra que Deus faz, o poder de Cristo em nós, faz com que possamos experimentar livramento para sempre. Uma outra expressão que eu gosto muito nesse texto é que naquela hora, aquela mulher, ela se apresentou a Jesus Cristo, ela atirou-se aos pés de Cristo. E eu gosto dessa expressão, e contou-lhe tudo que havia acontecido. Talvez você precise hoje se ajoelhar aos pés de Cristo e precisa contar para Cristo tudo que você precisa contar, tudo que você necessita contar, tudo que você sabe que é importante contar para Cristo. Talvez você não tenha liberdade para falar com o pastor, talvez você não tenha liberdade para falar com um amigo, com um parente, com um esposo, com a esposa, mas existe alguma coisa no seu coração que você precisa contar. Então, conte para Jesus Cristo. Conte as suas dores, os seus sofrimentos, a razão das suas lágrimas para Jesus Cristo. Conte tudo para Cristo. Há um cântico que nós entoamos que diz: a Jesus Cristo contarei tudo. Então conte tudo. E quando você fizer isto, você vai estar declarando que honra o Senhor e que vive com o Senhor e que reconhece as suas limitações e que sabe do poder de Jesus Cristo e que mantém a sua fé em Cristo. É interessante essa história, porque essa história fala de uma situação que nós necessitamos hoje, nesse tempo, nesta ocasião. Somente o Senhor é aquele que pode nos dar segurança e somente é o Senhor que é aquele que pode nos dar conforto e somente Jesus Cristo é aquele que pode nos dar vida. Eu quero orar com você nesta hora. Senhor Deus, eu peço a tua bênção para cada um que está conosco neste momento, nesse vídeo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um e a família de cada um. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, de deixar o seu like. Isso é muito importante para todos nós.